Bom dia, gente. Bora lá para o último relato da semana, né? Então, bora para o relato, né, de hoje, né? Nesse relato eu tinha entre 7 e 8 anos de idade, né? E eu morava com a minha avó, né? E a minha avó, ela estava muito doente, né? Eu tinha entre 7 e 8 anos, ela estava muito doente, muito doente. E naquela época, né, tinha muito isso, né, de às vezes um pai ou a mãe, né, pedir pro filho ir no supermercado, porque ele não podia ir naquele momento, né, e falar, pede lá fiado no meu nome, que depois eu vou lá e pago, né, porque agora eu não posso ir, ou eu tô doente, ou etc, né, eu ainda sou dessa época ainda, né. E a minha avó, ela tava muito doente, e ela falou pra mim poder ir no supermercado, né, ela já era conhecida, né, por esse senhor, e um bairro pequeno, né? Então todo mundo se conhece. E ela me mandou eu pegar duas coisas lá que depois ela ia ir lá pagar, né? Uma era café e a outra eu não me lembro o que era. E eu fui, né? Só que aí, o que aconteceu, né? Quando eu voltei com as compras, quando eu voltei com aquelas compras, né? Uma das compras eu trouxe errada, não é? Eu trouxe enganada, não é? Não era a coisa que minha avó tinha pedido, né? Então ela mandou eu ir lá trocar, né? Eu fui lá, troquei, não me lembro o que era, eu fui lá, troquei. E quando eu tava chegando pra subir pra casa da minha avó, né? A casa da minha avó, ela tinha tipo um morrinho, tinha a rua, né? E logo ela tinha meio um morrinho, assim, onde tinha várias plantinhas dela, né? No quintal, o quintal dela era tipo um morrinho, assim, sabe? E a casinha lá em cima. E eu lembro que eu senti uma moleza, isso era de manhã, eu não me lembro exatamente se era antes do almoço ou se era depois do almoço, né? Mas era de dia, né? E quando eu ia subir, né? Pra ir pra casa da minha avó, né? Eu senti uma moleza no corpo muito forte. Foi uma moleza estranha. E quando eu senti aquela moleza, né? Eu não sei porquê, eu olhei pro céu. Quando eu olhei pro céu, né? Eu avistei uma pessoa, né? Em cima de uma nuvem, sabe? Assim como eu e você, a pessoa não era transparente, não, ela era nítida, assim, sabe? Parecia que eu podia palpar aquela pessoa, sabe? E era um ser masculino e ele tava segurando, sabe tipo um cajado, eles seguravam um pau assim na mão, uma coisa assim, sabe? E ele tava vestido todo de vermelho, parecia que, tipo um monge, sabe? Ele tava todo enrolado com um pano vermelho e segurando aquele cajado, né? Aquele objeto na mão, né? Assim, né? E eu olhei pra ele e quando eu olhei pra ele, cada vez mais eu fui me sentindo mais estranha, mais, não sei dizer, sem forças. E eu lembro que eu caí no chão, né? Quando eu vi aquela presença, né? Eu vi e fui me encolhendo pro chão, me agachando, porque era muito forte, não sei. E eu caí no chão e perdi o conhecimento. Eu não sei por quanto tempo eu perdi o conhecimento, não sei se por segundos, minutos, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. E eu não me lembro o que foi que aconteceu, né? No momento em que eu não tinha perdido o meu conhecimento, eu não lembro o que aconteceu, se me falaram alguma coisa, se não me falaram, seguramente falaram, mas eu não me lembro. E quando eu acordei, eu olhei direto, logo pro céu. Eu com a cabeça no chão, o corpo no chão, olhei pro céu e ele continuava lá ainda, sabe? E aí a minha força voltou, né? Eu me levantei e eu entrei correndo pra dentro de casa, chamando a minha avó, pra minha avó ver que tinha um homem em cima da nuvem, né? E minha avó tava deitada de cama, que ela tava doente. A minha avó, ela estava doente, eu consegui tirar ela da cama pra ver tão intenso era aquilo que eu tava... Aquela emoção, aquilo que eu tinha visto, né? Eu tava tão eufórica, né? Um homem em cima da nuvem, como assim, sabe? E ela saiu pra fora, né? Pra ver e eu falava, tá ali, vó, tá ali. Eu apontava o dedo, tá ali, assim, né? E minha avó olhava, ela não via. Eu via e ela não via. E eu falava, mas vó, tá ali, sabe? E minha avó, minha avó olhava e ela não via. E aí foi passando os minutos, né? Ele continuou um período lá, foi passando os minutos. Aí ele sumiu, né?
E isso eu tinha entre 7 e 8 anos, né? Até hoje, né? Conscientemente, eu consciente até hoje, né? Não descobri, né? Quem era aquele ser, né? Enrolado num pano vermelho, parecendo um monge, né? Até hoje não sei o que ele queria me passar, né? Mas o ano passado, né? Eu no astral, né? Quando eu já comecei a passar por essas experiências novamente, né? Eu tive numa escola no astral e eu descobri que eu estava numa escola no astral porque eu andava lá dentro, eu fiquei consciente naquele momento e eu andava e era uma escola normal, tinha seus andares, o jardim, não é? E todo mundo lá dentro era careca, ninguém tinha cabelo, sabe? E eu andava, eu subia, conhecia a parte de cima, conhecia a parte de baixo. E aí chegou um momento que eu falei assim, gente, cadê o professor? E aí eu voltei pro corpo. Só que eu cheguei a ouvir ainda, quando eu tava voltando pro corpo, eu cheguei a ouvir uma aluna falando, o professor já foi embora, sabe? Então, assim, não sei dizer o que era, o que foi aquilo que eu vi, não sei dizer o que foi aquilo que eu vi, né? O que foi que aconteceu realmente quando eu era criança, entre os 7 e 8 anos, né? Se ele era realmente um espírito monge, não era, não sei dizer, não sei. Não me lembro se ele me falou alguma coisa, eu perdi o conhecimento, então não me lembro de nada. Mas eu me lembro o ano passado, né? Eu até relatei isso, né? Com os meus terapeutas, né? Bianco, Gina e Priscila, né? Que são terapeutas espiritualistas, né? Eu relatei isso pra eles da escola, que eu tava numa escola e que todo mundo era careca, né? E que eu andava conhecendo a escola em cima e embaixo, né? E que eu perguntava, cadê o professor? Gente, cadê o professor, né? E aí uma aluna, era uma voz feminina que respondeu, o professor já foi embora. E aí eu voltei pro corpo, acordei imediatamente com essa fala e fiquei, o professor foi embora, o professor foi embora. Mas enfim, esse só é mais um relato.